Ouça agora uma mensagem ministrada pelo missionário Ribeiro. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Capítulo 5, versículo 13 e 14. Eu quero pregar nesta noite o sobrenatural o natural nós devemos fazer, o sobrenatural Deus faz. Amém? Esse é o tema da mensagem. Diz assim: então se achegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que ele apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, segundo a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como uma carne de uma criança. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Só até aí. É porque eu risquei de caneta em cima da frase, né? Não estava dando para me ler direito. Amém? Eu faço meu esboço na Bíblia mesmo. Pode se assentar. Irmãos, eu não sei se você entendeu o texto que eu li. A Bíblia fala que Eliseu havia dito para Naamã, todos conhecem a história do general Naamã, o herói de guerra que era leproso, que era doente, e que precisava de uma cura de Deus. Só que a Bíblia fala, irmãos, que quando Eliseu disse para ele fazer o ato profético, que era banhar-se 7 vezes no Rio Jordão, Eliseu estranhou aquela atitude. Naamã estranhou o pedido de Eliseu. Naamã não disse assim: será que não tinha outro rio melhor para me banhar? Não. Será que não tinha um rio mais famoso? Um rio mais limpinho para me banhar 7 vezes? Não. Naamã estranhou o pedido de Eliseu. Na realidade, Deus estava usando Eliseu para dizer para Naamã fazer aquele ato profético. Só que Naamã estranhou. Acredito eu que passou no coração de Naamã assim: mas é muito fácil. Eu pensei que ele ia pedir para mim fazer algo mais impressionante, né? Mandar eu banhar num rio mais limpo, um rio mais famoso, mas não no Rio Jordão. Logo no rio, todo mundo, que é um rio sujo, um rio que não é tão puro, um rio que todo mundo conhece. Aí um dos servos de Naamã, querido, usado por Deus, disse assim: olha, se ele tivesse te pedido algo mais difícil, você não ia fazer? Se ele tivesse dito para você fazer algo mais difícil, isso está no versículo 13, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas ele te disse: lava-te e serás limpo. Irmãos, eu vim de Belo Horizonte aqui nesta noite para te dizer que o natural nós que temos que fazer para recebermos o sobrenatural de Deus. Deus quer que nós façamos aquilo que é natural. Sabe quando Deus me deu essa mensagem? No dia que eu preguei a mensagem sobre os barcos, aonde Jesus estava em um dos barcos, e Jesus disse assim: lançai
a Bíblia fala que Jesus disse: lançai as suas redes. Jesus não pediu nada de sobrenatural para os pescadores. Irmã, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Quando você vem à igreja e ora pela sua família, você está fazendo o natural, o sobrenatural, que é abençoar a sua família, que é curar a sua família, que é trazer a bênção sobre a sua família. Deixa que Jesus faz. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: faça o natural e deixa o sobrenatural para Deus. Irmão, quando você ora, você faz o sobrenatural. Perdão, quando você ora, você faz o natural. E quando você ora, o céu se abre. E quando o céu se abre, você recebe o sobrenatural. Eu disse aqui, contei a história a respeito do jovem, né? Lá do restaurante, perto da área hospitalar. Que quando ele disse: eu creio, pastor, era algo natural. Ele disse com uma naturalidade tão grande. Eu perguntei assim, até aquela hora eu não tinha ouvido a voz dele, só tinha ouvido a voz do pai dele. O pai dele falou assim: ih, meu filho, esse menino é muito tímido. Estava comendo uma faca aqui porque estava com vergonha de pedir outro garfo para o garçom. Aí eu mesmo levantei, fui lá, peguei outro garfo, peguei na mão dele, aí comecei a conversar, que eu converso um pouco, os irmãos sabem, né? Eu converso um pouco. Aí o que acontece? Comecei a conversar com ele, perguntei o que estava acontecendo, e o pai dele que respondia, ele caladinho. Aí de repente, quando falou que era enfermidade, que ele estava com enfermidade lá, que veio para fazer um exame, eu comecei a falar que Jesus tinha poder para curar ele, comecei a falar que Jesus poderia mudar a história dele. Aí de repente eu perguntei assim: irmã, você crê, jovem? Ele abriu a boca numa naturalidade quando ele disse assim: eu creio. Eita! Irmão, ele fez o natural. Só que às vezes o natural nos abre a porta para o sobrenatural. O natural era Naamã banhar 7 vezes, mas ele banhando 7 vezes, ele abria a porta. Você acabou de ouvir uma mensagem com o Missionário Ribeiro. Contatos 031-8831-2377 ou www.missionarioribeiro.com.